Olá, bem-vindos e bem-vindas! Está no ar mais uma edição do nosso Confia Mulher, um programa feito para você, mulher, mas para os homens também, com assuntos super interessantes. A gente fala de tudo que envolve o universo feminino, mas trazendo aquele toque de empreendedorismo, de liberdade para as mulheres, de possibilidades para que você possa crescer e se desenvolver. Então vamos nessa, bancada está recheada por aqui. Natália já está por ali, Natália Arcanjo, Bruna Duarte. Olá! E a nossa convidada dessa semana, Clarissa Silveira. É um prazer estar aqui. Falando em prazer, esse vai ser o assunto de hoje. O prazer, além de ser importantíssimo, também pode ser um bom negócio. Então, vem com a gente, Confia Mulheres, está no ar. O bem-estar em todos os sentidos. Muitas vezes algumas áreas são negligenciadas, mas agora o sexual wellness vem ganhando muito destaque. Ter uma vida ativa e prazerosa não depende da idade e também não está restrito apenas aos homens, tá? Além de importante para a saúde, é um negócio que vem crescendo. E é sobre isso que nós vamos aprender juntos com a nossa convidada Clarissa Silveira, que é ginecologista, especialista em saúde da mulher e embaixadora do Soul Mia Care, que é uma empresa de produtos voltados para o prazer feminino. Então, prazer, Clarissa. O prazer é meu estar aqui falando sobre esse tema que é tão tabu, né, gente? Ninguém gosta de falar de sexo, de sexualidade, e a gente precisa trazer esse assunto em programas, principalmente que falam sobre mulheres, né? Para que a gente consiga entender que isso é saúde e bem-estar, não é isso? Exatamente, que isso é importante para a vida como um todo, né? Que faz parte da nossa vida. E sabe o que é interessante falar? Que você disse uma palavrinha aí que é o tabu. Gente, as pessoas têm dificuldade, as pessoas têm vergonha de falar sobre um assunto que é fundamental na vida de todo mundo. É tão interessante, eu não sei se vocês sabem dessa informação, mas de acordo com a Organização Mundial de Saúde, para a gente avaliar se uma pessoa tem uma boa qualidade de vida, a gente olha 4 aspectos. Então, a gente olha família, trabalho, lazer e sexualidade. Então, não dá para pegar esse assunto, colocar numa caixinha e achar que isso não vai impactar na sua vida, não, porque vai. E é tão diferente homem e mulher nesse aspecto, né, gente? Porque a gente vê que os homens falam isso com uma naturalidade, com uma liberdade. Tá na mesa de bar, tá falando disso. Tá na casa de um amigo, tá falando disso. Então, assim, esse é um assunto que permeia o universo deles. E o nosso é tão abafado, né? A mulher quase que não pode falar sexo. A mulher falou sexo, já parece que já veio um tanto de anteninha, assim, ó. Tá errado. E a gente tem que normalizar isso, né? Normalizar a sexualidade, normalizar o prazer. E tem que desmistificar também, né? Pela primeira vez aqui na história do nosso programa, a gente não conseguiu fazer o povo fala, porque simplesmente as pessoas na rua não quiseram falar sobre isso, ficaram com vergonhas. Então, as mulheres que foram, né, abordadas falaram, o que meu marido vai pensar de mim? O que meu companheiro? Então, assim, olha a importância da gente estar aqui falando sobre isso com uma especialista como é a doutora Clarissa, que consegue trazer isso de uma forma muito natural para a gente poder começar a quebrar esses tabus, né, gente? E cuidar desse pilar que, como ela falou, tão importante da nossa vida. Isso. Então, para a gente começar a entrar nesse tema, uma coisa que você disse, Natália, é importante, que as pessoas não quiseram falar sobre isso na rua. E aí, uma das entrevistadas disse o seguinte, gente, eu não posso falar sobre isso, não posso responder essa pergunta sobre como anda a minha vida sexual, porque meu marido pode assistir, aí eu vou ter que mentir. E aí eu entro num dado, mais de 70% das mulheres nunca chegaram lá, nunca atingiram o famoso clímax. Então, é o caso, talvez, dessa pessoa que disse que ia ter que mentir, né, Clarissa? É isso aí. Pelo menos uma vez na vida, 70% das mulheres já fingiu que chegou lá. Eu acho isso mais grave ainda, né? Então, a gente tem tanta dificuldade de entender como funciona o prazer feminino que a gente precisa mentir em relação a ele. E isso tudo acontece por uma falta de conhecimento do próprio corpo, né? A gente não sabe a nossa anatomia, a gente não entende como a gente chega ao clímax, como você falou, justamente porque a gente não fala do assunto. E isso vem, gente, de uma educação sexual pobre, né? Então, a nossa família não recebeu uma boa educação sexual, eu não passo uma boa educação sexual para o meu filho, e isso vai se perpetuando. E a gente também não procura saber sobre o assunto, então a gente faz o quê? Finge. Porque tá na natureza feminina que a gente veio ao mundo para agradar os homens.
Então, a gente tem dificuldade de falar, olha, não consegui chegar lá. Vamos junto aqui para eu aprender como faz? A gente não fala pelo medo de desagradar. E aí a gente não tá dando nem a possibilidade do parceiro de, peraí, deixa eu entender também como é. Porque se a gente finge que tá bom, pra que ele vai falar, nossa, deixa eu me empenhar de outra forma? Eu acho que a culpa não é só masculina, a culpa também é feminina, de não correr atrás e de não mudar essa história. Gente, e isso é tão incrível você falando, porque eu lembrei de uma história, porque a gente acha que às vezes isso tá longe da gente, né? Eu lembro, há uns 3 anos atrás, uma prima minha ficou grávida. E assim, ela é uma prima, até que antes a gente era mais próximo, agora a gente tá um pouco mais distante. Mas ela me contando, tô grávida e tal. E nessa conversa, a conversa foi mais pra esse lado, e ela falou assim, nossa, eu tô grávida, mas eu nunca cheguei lá com meu marido. E ela era casada há 8 anos. Ela falou, eu nunca cheguei lá. Aí ela foi e falou que um dia tava conversando sobre isso com a mãe dela e teve uma conversa assim que nunca tinha sido falado. A mãe dela meio que falou assim, olha, mas você tá grávida? Tá tudo bem, né? Porque o quê? Pra que você existe? Pra agradar seu homem e para fazer filhos? Então, não preocupa com isso de seu prazer, não, porque seu prazer, ele é secundário. E a gente acha que isso é assim, nossa, que absurdo, mas não, isso é normal, assim, as famílias conversam dessa forma, né? Principalmente as mais dogmáticas, assim. Então, é complicado mesmo para a mulher, né? Ter que passar por cima de tudo isso. E eu costumo falar muito isso nas redes sociais e no consultório. Nem tudo que é comum é normal. Então, você tá numa roda de amigas, é tão fácil falar assim, nunca cheguei lá e também não, finjo todo dia. E você começa a entrar numa vibe de, tá bom, todo mundo finge. Então, vou continuar fingindo. Mas isso não é normal. Fingir que chegou lá não é normal. A gente precisa correr atrás e entender que isso é uma patologia e que tem como fazer diferente no assunto. Não é normal e é comum a 70% das mulheres. Ô, gente, vamos lá. Dá uma agonia na gente pensar nisso, né? Vamos falar de saúde em geral. Quando a mulher não chega lá, tem algum problema na saúde dessa mulher? Ou é uma falta de autoconhecimento, uma falta de conhecer o próprio corpo? A gente tem várias causas para anorgasmia. Mas se a gente pudesse colocar aí em porcentagem, quase 80% das mulheres que não chegam lá é falta de conhecimento do próprio corpo. Então, o restante ali vai, às vezes, alguma medicação que a mulher está usando, alguma patologia que ela tenha, mas 80% é falta de conhecimento do próprio corpo. Então, assim, tá fácil resolver, né? Só que aí eu pego para um lado também, assim, os ginecologistas em geral, eles não perguntam muito da sexualidade. Então, o ginecologista ele tem que ter uma formação em saúde sexual para ele abordar esse assunto, que é um outro ponto também, que a gente precisa enfatizar. Porque, geralmente, a gente não aprende isso na residência médica, gente. A gente não tem sexualidade na residência de ginecologia e obstetrícia. É um assunto também que é negligenciado. Então, olha como, né, o assunto realmente é um tabu até dentro da classe médica. Olha que interessante isso, porque aí lá na faculdade você aprende sobre os órgãos genitais, a função, os problemas, as deficiências, os transtornos, as doenças que podem existir, mas você não aprende como que ele deve funcionar de verdade, digamos assim, né? É um dado até interessante que eu acho que poucos de vocês que estão ouvindo aí vão saber. O nosso clitóris, que é o órgão sexual do prazer feminino, ele foi desvendado em sua totalidade em 1998. Meu Deus. Nossa Senhora. Meu Até Deus. 1998, a gente não sabia a anatomia completa do clitóris. Então, a gente teve uma pesquisadora maravilhosa, que é a urologista, chamada Ellen O'Connell, que falou, não, peraí, não pode ser só isso. E aí ela fala, né, a gente conhecia a ponta do iceberg. E aí ela desvendou o clitóris, né, na sua anatomia completa, ele tem de 6 a 12 centímetros. A gente vê só a glande ali, que é 2 centímetros, mais ou menos. E isso aconteceu em 98, gente. Foi ontem. Meu Deus, gente, eu tô ficando um pouco assustada também. Pra gente entender o quanto isso é negligenciado e o quanto é importante a gente estar aqui falando disso, que pode causar um estranhamento, às vezes, em quem tá ali vendo, a pessoa fica, não, tá falando disso, mas, gente, é importante, porque se a gente não fala, o assunto continua ali sendo jogado para debaixo do tapete. E tem uma outra coisa que é importante também,
quando a gente não fala também sobre prevenção de gravidez, a gente não fala sobre prevenção de doenças, a gente não fala... Quando o assunto não é colocado na mesa, você não fala dele de forma muito abrangente. Então, coisas que de fato a gente precisa saber. Os jovens, né, as meninas, principalmente que estão entrando agora estão, né, passando aí pela adolescência, daqui a pouco vão ter uma atividade sexual. É importante que elas saibam, né, o que as espera, como elas podem se proteger, como elas podem se prevenir e também como elas podem ter prazer, né? Pois é. E outra coisa, a gente está aqui, ó, finalizando o mês de outubro, é importante a gente falar desses cuidados com a saúde da mulher nesse sentido também, né, Clarice? Exatamente. Olha que interessante, você tocou num ponto legal sobre infecção sexualmente transmissível. A gente tem uma crescente de infecção pelo HIV entre jovens de 19 a 24 anos no último ano. Isso não se via há muitos anos. Que loucura. Né? Mas isso acontece pela falta de conhecimento em relação à prevenção. Se a gente for pensar aqui na nossa época, a gente teve muitos artistas que eram importantes para nós, que morreram de HIV. Então, o assunto, né, era colocado muito em pauta. Como isso ficou um tempo adormecido, as pessoas acham que usar preservativo é uma coisa do passado. Então, eu converso muito isso com meus pacientes. Por exemplo, o preservativo, ele tem que ser uma condição para a relação acontecer. Ele é inegociável. Porque isso faz parte do auto-amor que a gente tem, do autocuidado. Então, se o rapaz não tem o preservativo, você tem que ter na sua bolsa. Aí algumas pacientes falam para mim, claro, beleza, mas quando eu falo que eu tenho preservativo, eu sou julgada. Então, você se levanta e fala, não é para mim. Isso faz parte do nosso auto-amor. Já é um corte também. Já é um corte. Já é um excelente filtro. É um excelente filtro. Sabe por quê, gente? Depois, quando pega alguma DST, alguma infecção sexualmente transmissível, dá um arrependimento. Mas aí existem algumas que não tem como voltar atrás. Então a gente precisa falar disso. O preservativo é inegociável. E isso que você está falando é importante, porque assim, gente, não é para prevenir gravidez. Isso. Né? A gravidez é um pequeno ponto ali que seria, em alguns casos, mais uma bênção para quem quer ter filho e tal. Gente, ou uma gravidez indesejada que vai trazer transtornos na vida daquela pessoa. Mas e a saúde? Como é que fica? E geralmente a classe masculina, tô colocando aqui, gente, de uma forma, né, geral, eles estão preocupados. E aí, qual é o seu método contraceptivo? Ah, usa DIU, usa pílula, beleza, então bora. Né? Então, assim, não funciona assim. É porque a preocupação do homem é não quero ser pai. É isso. E a mulher tem que ter essas outras preocupações, que na verdade deveria ser dos dois, né? Porque, gente, e você falando dessa questão do HIV, eu vi uma pesquisa recente também mostrando quanto aumentou o número de mulheres casadas que contraíram HIV de seus parceiros. Isso é recentemente, tá? Deve ter mais ou menos uns 20 dias que eu recebi em meu consultório uma mulher lindíssima. Ela chegou, sentou, falou, Clá, eu tô com HIV, casada. Então, assim, isso é uma realidade, gente. É real. Talvez é porque a amostra de vocês, né, não é uma amostra, assim, que parece que isso está muito distante, mas não, isso é real. É complexo, né? E dá um susto na gente. Aí agora, vamos sair dessa parte, né? A gente já deixou o recado, por favor. Preservativo tem, gente, no SUS, tá? Você vai no posto de saúde perto da sua casa, vai na UPA, tem lá o preservativo, ele é de graça. Coloca na bolsa. Homens tenham na carteira, né? Pessoa que tem uma vida sexual ativa e tudo, mas carrega. Por favor, é o pedido que a gente faz já no iniciozinho. Agora vamos trazer uma outra coisa. Vamos falar da parte boa? Vamos. A parte boa, que é a influência da sexualidade na vida como um todo, na qualidade de vida. Você começou falando desses 4 pilares da nossa vida. E quer dizer que se esse pilar, que é a sexualidade, não tiver bom, a vida não é totalmente satisfatória. Isso, você não vai chegar no 100%. E aí eu acho que é muito importante a gente diferenciar aqui, que é uma coisa que as pacientes, as mulheres não entendem muito, que é diferenciar sexo de sexualidade. Então, quando a gente fala de sexo, a gente está falando de uma relação entre duas pessoas, é o ato em si. Sexualidade não engloba o sexo, mas não se resume a isso. Então, sexualidade é o seu autocuidado,
É o autoconhecimento que você tem do seu corpo. É aquele momento que você separa para você se tocar, para você entender o que você gosta, o que você não gosta. Então, você pode estar resolvida dentro da sua sexualidade sem estar necessariamente ficando com alguém. Então, a gente não pode falar assim, eu tô solteira, então não preciso focar em sexualidade. Não, é aí que você precisa focar, porque você vai saber comunicar depois o que você gosta para o seu parceiro. Para resumir, quando tudo vai bem ali na cama, independente de ter alguém junto ou não, a vida, no geral, fica melhor. É isso. A gente tem, por exemplo, isso eu não estou falando, gente, da minha experiência ou da minha cabeça, não. Os estudos científicos hoje, principalmente nos Estados Unidos, é assim. Mulheres que têm, por exemplo, fazem tratamento de depressão. Metade dessas mulheres usam antidepressivo e a outra metade tem orgasmos com frequência. E a gente está observando que essas mulheres que têm a sexualidade em dia, elas ficam tão bem quanto aquelas que usam antidepressivo. Gente, é a famosa pele boa, né? É isso. Então, eu vou trazer aqui. É isso, assim. Você fala, gente, a pessoa tá transando. É isso. Se tiver que cortar, você corta, viu? Sabe? Se não puder falar isso, você corta, porque... né? Já foi. Saiu! Né? Não sei, só sei que foi assim. Mas é aquela coisa, nossa, você fez tratamento de pele hoje? Fiz. É isso. Então eu vou trazer aqui alguns tópicos e você vai conversando aqui sobre isso, Tá bom. Clarice? Vamos lá. Primeiro tópico, gente, sobre uma vida ativa, sexualmente falando. Melhora a saúde do coração. Melhora a saúde do coração. A gente tem vários hormônios ali que são liberados quando a gente chega lá. E isso faz com que a gente tenha uma melhora da circulação como um todo. Por isso, melhora a saúde do coração. Isso é um fato cientificamente comprovado. Vamos pro próximo. Agora o próximo. Alivia a dor? Aliviar a dor. A gente tem algumas condições. Quando a gente chega lá, a gente tem alguns hormônios que são liberados que promovem um relaxamento muscular. Então, alivia as tensões, gente. Alivia as tensões. Então, se você estiver tensa aí, você pode falar assim, não, vou focar aqui na minha sexualidade porque eu vou conseguir aliviar minhas tensões. Olha. Ô, Clarice, melhorar o humor. Também. Gente, um mundo com pessoas mais bem-humoradas é tudo que a gente precisa. É isso né? mesmo. Pessoas mais Fez leves. muito, né? Olha só, eu brinco muito, eu falo que quando a gente chega lá, a gente libera o quarteto da felicidade. Eu que apelidei assim. Então, a gente libera a dopamina, a serotonina, a endorfina e a ocitocina. Então, esses hormônios, quando eles são liberados, jogados na corrente sanguínea, nosso cérebro entende assim, isso aqui faz muito bem para ela. E aí é um ponto até importante, porque quando o cérebro entende que aquilo ali faz bem para aquela pessoa, ele vai estimular com que ela repita aquela ação. Então, para a galera que está ouvindo aí, que fala, ai, tá bom, mas eu não tenho libido. Essa é a maior queixa que eu tenho dentro do consultório, eu não tenho libido. Tá bom, mas como é a sua relação sexual? A relação sexual que você tem hoje, vale a pena repetir? Ou é melhor comer uma panela de brigadeiro ali e assistir uma série do Netflix? Ô, Clarice, porque assim, eu sempre fiquei pensando se isso é mito ou se é verdade, mas eu acho super que é verdade, que quanto mais você faz, mais você quer fazer, não Isso é? é verdade. Porque se você fica sem, assim, você aprende, parece que se torna normal e você fica querendo... O cérebro trabalha cerebral. ele trabalha com um sistema de recompensa. Ele gosta de fazer o que é prazeroso para ele. Tanto é que mulheres que têm o hábito de se tocar mais, elas têm mais desejo sexual para ter relações sexuais. Isso também é cientificamente comprovado. Então, se você está sem libido, tem que começar. Igual É atividade física, você está sem vontade, começa que com o tempo É você igual vai academia, criando um gente. hábito. Assim, claro, né, que a gente tem algumas condições que interferem no desejo sexual, condições mesmo, por exemplo, alguma questão hormonal, alguma doença, mas isso é uma pequena parte. Então, essa queixa de perda de desejo sexual, o ponto número 1 que a gente questiona, como é o seu autoconhecimento, o que é prazer para você, e logo abaixo é como é o seu relacionamento, né? Porque isso é importante. Vamos para o próximo tópico, Vamos. então? Fortalece o sistema imunológico. Fortalece. A gente realmente fica com uma imunidade melhor. Hoje em dia, todo mundo quer, eu quero tomar alguma coisa para melhorar minha imunidade. Se você tiver uma boa relação sexual, ou se você tiver um momento seu ali de autocuidado, você vai fortalecer. Nossa, E tem também o
queimar calorias, é É verdade? verdade. Quando a gente tem uma boa relação sexual, a gente queima calorias. É claro que não é, né, gente? Ai, vou focar nisso para eu conseguir perder Fazer os minha quilinhos atividade do ali. dia. Mesmo porque, se a gente for parar para pensar, uma mulher demora, em média, 13 minutos para chegar lá. Um homem demora, em média, 5 minutos para chegar lá. Às vezes 1,5, 30 segundos, né? Acontece. Depende. Então, assim, não dá pra você confiar, né, nisso pra você perder muitos quilinhos aí, mas perde caloria. Então é só pensar numa preliminar que dure mais Isso. tempo, né? É isso aí. Trabalhar, a gente tem que trabalhar, né? Tem que... E Clarice, melhora a noite de sono depois de uma atividade sexual? Como é que é? Os hormônios que são liberados, eles promovem esse relaxamento. Tanto é que esses estudos que eu falei sobre tratamento de depressão e ansiedade, a gente também tem com insônia. Então, as mulheres Olha. dormem melhor. Gente, olha que coisa boa, né? Tá valendo Melhora a pena, pele, né? Melhora a pele. Tem isso também, né? Também. Falam que a mulher fica com a pele melhor, com o cabelo melhor, com tudo melhor. Exatamente. Então, gente, Uai, não tem motivo pra não fazer. a medicação tá aí, né? É isso. Tá fácil, Tá né? disponível, nem Eu brinco no consultório, assim, eu escrevo mesmo no receituário. Às vezes, um bom orgasmo, porque eu gosto que a paciente chegue em casa e leia. Uhum. E aí eu falo, gente, tá na mão de vocês. E qual que é, você acha que é a queixa maior das mulheres em relação a isso, Clarice? Você acha que elas já chegam lá com um sintoma? Ela fala, olha, se ela chega com um sintoma, você pergunta, você tá tendo Não, atividade assim, como sexual? hoje o meu foco é muito saúde sexual, elas vão até, né, a minha clínica por isso. Mas a campeã é perda de desejo. Né? A maioria não tem o libido. O start é esse. E quando você está ali conversando com as suas pacientes, o que você mais vê de crendices, de crenças limitantes ali no consultório? O que você mais acompanha? Assim? Eu não tenho nem dúvida para responder essa, e eu tenho certeza que isso vai atingir muita gente que está ouvindo aí, que é não ter orgasmo com penetração. Então, a maioria das mulheres busca, às vezes, a vida inteira esse orgasmo com penetração. Elas acham que o clitóris, ele chegar ao orgasmo pelo clitóris. Às vezes eu pergunto, e aí, chega ao orgasmo? Fala, é claro, chego, mas só externamente mesmo. Com penetração eu nunca cheguei. Como se isso fosse um problema. E quando a gente vai a fundo na nossa anatomia, o clitóris é o centro de inteligência do orgasmo feminino. É através dele que a gente chega lá. Só que a gente vem de uma cultura bem patriarcal, machista, né? Que colocou que a penetração ali é a cereja do bolo. Então, isso aí é a maior crendice que a gente tem em relação a isso. Não, e as mulheres ficam pensando assim, eu acho que a mulher também, ela fica assim, nossa, não, deve ter algo melhor do que isso aqui que eu tô sentindo, né? O tempo inteiro. Não, deve existir algo melhor. Gente, peraí, né? Vamos também aproveitar o que o nosso corpo feminino produz pra gente de coisas boas, né? Porque eu acho que é exatamente isso que você falou. Assim, o homem tem através da penetração. Então, será que eu tô sentindo alguma coisa inferior? Né? E aí a gente entra naquele looping. Não, e isso é interessante falar, porque a maioria dos homens aprende a ter relação sexual através da pornografia. Né? E o que a gente vê na pornografia? A gente vê uma mulher ali recebendo penetração por todos os buracos possíveis, gritando por um prazer que não existe. Então você fala, peraí, eu também tenho que sentir isso. E aí o que você faz? Você finge. Uhum. Então, gente, a realidade ela é tão dura e sofrida que às vezes eu recebo pelo menos uma vez na semana. Uma vez na semana eu recebo uma paciente casada há 30, 35 anos, 40, que nunca chegou ao orgasmo porque ele nunca tocou no clitóris dela. E ela finge há 30 anos. Isso dá muita dor. A gente está falando de uma forma leve aqui, mas isso é muito dolorido para quem vive. E interessante, você falando dessa questão de conhecer, de entender o próprio corpo, de sentir essa questão do próprio prazer feminino mesmo, que tem esse tabu, essa vergonha de se falar disso, a vergonha de falar disso com o parceiro. Às vezes a mulher fica anos sem coragem de falar assim, olha, aqui para mim é mais legal, em tal ponto para mim é melhor, de tal forma para mim é melhor. E aí para o homem, como você disse, né, aquela coisa da pornografia, ele espera da mulher uma performance
daquele tipo que nunca vai ter, Virgínia. Não adianta tentar aí que não vai. Se tiver, é tudo encenação. Não vai acreditando que é daquele jeito, não, que não é. Então a gente vive o homem esperando uma coisa irreal e talvez encenando também uma coisa, uma expectativa ali. E a mulher sem coragem de falar. A gente volta naquele assunto que a gente sempre fala, que é a importância do diálogo. É isso. E tem também uma parte da mulher que é muito voltada a uma pressão estética e uma autoestima, né? Isso que a gente está falando é super importante. Eu vi a Sabrina Sato e a Ivete Sangalo falando no programa essa semana. E a Sabrina Sato falou assim, gente, eu não sou performática. Para com esse negócio aí de performance e tal. E aí a Ivete Sangalo falou assim, que alguém elogiou ela. Falou assim, nossa, você tá gostosa. Aí ela falou que a primeira coisa que ela pensou, assim, que ela falou assim, nossa, eu tô cheia de celulite, eu tô com um shortinho que tá me apertando e tal. Aí depois ela falou assim, não, eu tô gostosa. E ela falou assim, e quando eu tô lá, ela falou assim, eu só penso no fogo que eu tenho, e eu esqueço tudo, celulite e tal. Eu achei aquilo uma lição, porque quantas mulheres se travam também, né, Clarice, de poder sentir prazer por uma questão estética, né, de autoestima mesmo. Isso, a autoestima tá totalmente ligada à sexualidade. Então, uma mulher que tá com a autoestima bacana, ela tá geralmente bem sexualmente. A pornografia, gente, ela trouxe muitos malefícios para a nossa sociedade até hoje. Por isso que eu sou totalmente contra a pornografia. E a gente precisa falar disso, porque as pessoas buscam uma coisa irreal, né, que não existe. Uma dica boa aí para quem tá ouvindo, porque às vezes tem gente que tá ouvindo e tá assim, tá bom, beleza, eu sou aquela mulher que finge há 20 anos. O que eu faço? Você não precisa chegar, gente, hoje, sentar e falar, ó, vem cá, senta aqui, eu finjo, tem 20 anos. Eu acho que não precisa ser assim. Tá, tenho dificuldade de falar, claro, como que eu gosto. Então, primeiro passo, aprender como você gosta. A melhor forma de fazer isso é sozinha. Procurando ler sobre o assunto, se inteirar sobre o assunto. Depois que você descobriu isso, se você não consegue verbalizar para o seu parceiro, mostra para ele. Às vezes a gente não precisa falar, mas durante a relação sexual, por exemplo, pega ali a mão dele, coloca nas regiões mais erógenas do seu corpo que são interessantes para você. Devagar e sempre, porque ele também não tem obrigação de saber, depois de 20 anos, o que fazer. Então, a gente não pode colocar o homem também. Eu detesto pegar uma pessoa e colocar dentro de um coletivo que faz com que... Às vezes, seu marido, não é que ele é machista, patriarcal, mas é porque ele sofreu uma influência da sociedade. A gente precisa educar ele de forma diferente, com amor, com companheirismo, né? Isso que é um relacionamento, é uma troca. Né? E deixar uma dica para os homens também que estão nos vendo, que é chegar e falar, olha, tem alguma coisa diferente? Tem algo que você gostaria de tentar? Eu acho que esse diálogo, essa conversa, ir com jeitinho, como você falou, sem essa coisa de... Porque se você está ali fingindo há 20 anos, ou 30 anos, como você disse, por que isso aconteceu? Porque talvez você também não teve coragem de chegar e falar. Exato. Então, vamos conversar, gente. Vamos chegar, vamos tentar. Porque a vida prazerosa, né? Esse é um dos pilares da vida. E você vai ficar com a vida incompleta, faltando alguma coisa, com essa sensação de que poderia ser melhor. Para quê, né? A vida é tão curta. E sabe o que acontece muito? Às vezes, por exemplo, você se casa, aí você tem essa questão sexual aí com o parceiro, mas você tem seus filhos. Aí você fica até, geralmente, os 18 anos ali... Foco em educação das crianças. E aí você vai vivendo a vida, vivendo. De repente, chega com 18 anos, quando os filhos falam aqui, mãe, pai, tchau, tô indo. Você olha pra dentro de casa e fala assim, quem que é essa pessoa mesmo que está aqui? E aí você começa a buscar essa sexualidade, depois desses anos todos, né? Porque você ocupou ali com outras coisas que foram prioridade para você. Então, agora, vamos falar de um outro ponto, gente, que é essa que a gente vai trazer aqui, essa necessidade do autoconhecimento feminino, com um toque ali de empreendedorismo. Por que eu estou falando disso? Porque o bem-estar sexual ele pode ser considerado o negócio da década, tá? O mercado global desse tipo de bem-estar está sendo avaliado. Ó, em 2021, por exemplo, ele cresceu 4,55%. Gente, são quase 200 bilhões de dólares por ano. Isso inclui pequenos varejistas, pequenos empresários, pequenos empreendimentos que buscam o quê? Apresentar possibilidades desse autoconhecimento feminino. É um negócio que pra gente também é um pouquinho diferente, viu, Clarice? É isso mesmo. Só no Brasil, gente, o ano passado, movimentou a economia em 3 bi
milhões. Só o mercado das sextechs. E o mais interessante é que mudou um pouco o padrão. A cada 10 pessoas que buscam, né, esse bem-estar sexual aí, que procuram, que compram produtos, 7 são mulheres. Então, olha que reviravolta que a gente teve, né? E eu acho que essa mudança aconteceu porque se a gente pensar assim, um sex toy, por exemplo, primeira imagem que vem na nossa cabeça, e de 10 homens, os 10 vão falar isso, é um órgão sexual masculino gigante de borracha, né? É essa a ideia que a gente tem. Só que aconteceu uma reviravolta, porque depois da descoberta do clitóris, como eu expliquei para vocês, os sex toys são voltados para o prazer feminino. Então, tá longe de ser aquele órgão sexual masculino de borracha. Então, são, às vezes, pequenos aparelhinhos que você acha que é um pendrive, você acha que é qualquer outra coisa, você não pensa que é um sex toy. Então, o mercado agora, ele foca no prazer feminino, e isso que é o mais legal, né? E eu acho que tá acontecendo assim, a gente, lá no Do It Girls, né, a gente tem algumas mulheres que, a gente tem uma pessoa que tem uma distribuidora de sex shop, então ela conversa muito abertamente, ela já deu uma aula pra gente sobre esse assunto. E temos um grupo também que se formou para fomentar conversas sobre sexualidade feminina. Então, acho que é até legal de você conhecer, depois a gente vai te passar o que é. Mas o que elas falam também, que foi falado no último encontro delas, é que também os homens estão aprendendo a lidar com esses sex toys que vêm das mulheres, e eles estão ali também, pode ser usado também ali, né, dentro da relação entre homem e mulher. E isso é um tabu, né? Quando eu abri a minha sextech, que é a Minha Quer, eu quis criar algo que não fosse, que a pessoa tivesse liberdade de comprar, sem parecer que era um artigo voltado para isso, porque isso gera um pouco de vergonha. Se você imaginar um sex shop antigo, você imagina uma sala toda preta, né, uma cortina preta, com uma roupa ali, uma roupa de enfermeira, né, e aquilo proibido, é difícil você entrar naquele lugar. Então, eu quis quebrar isso, um produto mesmo como se fosse um produto de beleza, e para quem tem dificuldade de levar isso para a relação, eu fiz até um vídeo no Instagram essa semana falando sobre isso. A dica é não falar, peraí que eu vou comprar um vibrador aqui para trazer. Leva de surpresa para ele, porque quando ele visualizar o que ele vai falar, nossa, isso é legal pra gente. Porque o homem tem esse tabu. E os sex toys, eles têm que ser utilizados na relação sexual. Gente, é transformador. Os parceiros, depois que usam, eles falam, pega lá, pega o brinquedinho lá. Porque eles veem que realmente a relação é outra, né? Então, é muito interessante. E é legal a gente falar sobre isso, porque tem como a gente falar sobre isso sem falar da nossa intimidade, né? Outro dia, isso está sendo um assunto que cada vez mais as mulheres estão falando, né? Aí eu vi o Thiago Leifert criticando isso. Aí ele pegou e falou assim, nossa, agora tá na moda falar qual vibrador que usa. E, gente, que bom que várias mulheres estão falando sobre isso. Você não precisa de falar da sua intimidade, mas a gente trazer esse assunto aqui para programas como o nosso, para debates, isso é muito importante. Porque quantas pessoas que nunca tiveram acesso, nem sabem que isso existe, acha isso, né? Nossa, meu Deus, se abrir minha bolsa, vai achar um negócio aqui, eu vou ser presa, né? E não é por aí, né? A gente estava até vendo aqui os seus, né? O negócio, assim, é lindo, é discreto e é maravilhoso, né, gente? Vamos falar, né? Eu acho que é você falar de sexualidade. O meu foco, eu acho que foi por isso até que, né, eu ganhei um espaço aí nas redes sociais, é você falar de sexualidade como saúde com elegância, sem vulgaridade. Então, é um produto legal de você comprar, legal de você ter ali a caixinha. Presentear, porque não é uma coisa que você olha e fala assim, nossa, meu Deus, isso é vulgar, eu quero que isso longe de mim. Não é isso, a ideia é hoje... parar no aeroporto, eu tô ferrada. Vou abrir a minha mala, minha bolsa. Então, hoje, as sextech estão em altas, porque o foco é o prazer feminino mesmo, com elegância e sem vulgaridade. Bom, e pra gente encerrar o nosso papo, vamos trazer dicas. Adoro trazer dica para esse programa. Para quem está aí nos acompanhando, fala assim, bom, como eu vou melhorar essa minha vida, a minha sexualidade, como eu posso... Vamos reunir aqui tudo que a gente discutiu aqui em alguns tópicos, fazer um resuminho aqui para quem está nos acompanhando. Eu acho que primeiro de tudo é focar no autoconhecimento. Claro, como eu foco no autoconhecimento? Aprenda a conhecer o seu clitóris e entenda que ele é o órgão sexual do prazer feminino.
Então, não sei como fazer. Gente, procure informação na internet. Tem meu Instagram lá que eu posto várias coisas sobre a anatomia do clitóris. Você precisa conhecer esse órgão que foi desenvolvido para o seu prazer. A gente é tão perfeita, olha que dado interessante. A gente é tão perfeita que a gente tem um órgão só para o nosso prazer sexual. Porque se a gente tivesse a inervação toda no canal vaginal ali, a gente não ia conseguir parir. Uhum. Então, olha que interessante. É tudo separadinho para que a gente... O clitóris, ele tem mais de 10 mil terminações nervosas. Se isso tivesse no nosso canal vaginal, como é que a gente ia conseguir ter um parto normal? Gente, eu nunca... Genial essa Então, eu observação. acho que é assim, focar no clitóris. Conheça seu clitóris. Primeiro passo. E se você tem alguma queixa, conversa com seu ginecologista. Então, fala sobre o assunto. Porque se ele não conseguir te ajudar, olha, eu não consigo te ajudar. Ele vai te encaminhar para quem consegue te ajudar. E aí, vai te guiar. Eu acho que essa é uma mini meta muito legal para você fazer, você que está aí de casa. E conversar com o parceiro também, né? Isso, eu acho que primeiro você se conhece, depois você coloca isso para o seu parceiro. Porque não dá para você não dá para você terceirizar seu prazer em cima de uma outra pessoa. Você precisa mostrar para ele como se faz. Só que você só vai saber como se faz depois que você aprender sozinha. Viu, gente? Autoconhecimento na sua intimidade é tudo. E se deixasse, a gente ia ficar aqui falando Nossa. desse assunto. Clarissa, muito obrigada por vir bater esse papo com a gente. Suas redes sociais já estão aqui embaixo, mas fala aí também para quem está nos acompanhando. Lá no Instagram é Clarissa Silveira Gineco. Então tem muito vídeo legal lá para você dar esse start. E a minha sextech é Soulmia Care. É sou.miaquer, não é isso? Que você vai acessar? No Insta no ou... Insta é @sou.miaquer, é isso? Não, Soulmia. Soulmia. E para entrar no site é Soulmia. Certo. Então tá dada a dica, tem muita coisa legal, tem muita dica lá no Instagram da Clarissa também, porque lá é o que a gente falou aqui, só que potencializado, né? É Com muito isso mais aí. tempo. Exatamente. E também tem o Do It Girls. Sim, quem quiser também trabalhar mais com a questão do empreendedorismo feminino, da carreira das mulheres, é @doitgirls. Se colocar DIG Clube também acha, então @doitgirlsclub no Instagram. Nath, você também tá por lá, cheia de dicas. A Nath agora tá aparecendo mais, às vezes, também, lá no Dig Club. Eu tomei uma puxada na orelha ontem da minha mas- Tiaga Bruna Duarte, mas assim... Sim, claro, estou sempre lá e por aqui também. O papo foi maravilhoso. Então, ó, quem quiser, segue a gente, segue a Clarissa, segue a Cássia também. A Cássia também falou hoje que estava sumida no Instagram, mas Tô isso super. Mas ela vai voltar. é pauta para outro dia, né? A gente falar aqui sobre redes sociais. Depois a gente vai falar sobre esse desaparecimento das redes. Gente, muito obrigada. Espero que tenha sido aí um papo legal, que você também tenha aprendido um pouquinho aqui, assim como nós aprendemos e descobrimos coisas de cair o queixo neste programa. E até o próximo Confia Mulher. Tchau, tchau.